Ora bem, hoje acabámos por ter então um dia muito semelhante àquilo que vivemos já desde o início da semana, portanto, basicamente com o retomar da fortíssima valorização do dólar, e aliás, nós na semana passada, por acaso a semana passada não tínhamos visto isso porque tivemos o nosso seminário especial da Nova Zelândia, mas antes disso tínhamos visto já um grande potencial de continuação baixista do euro-dólar e principalmente numa altura em que estávamos em grandes zonas de resistência. Hoje continuamos exatamente com essa postura, todo esse potencial de continuação baixista, com o dólar a valorizar, muito também por culpa dos índices que baixaram com imensa força e já estão nessa tendência já há cerca de 2 semanas, e isso finalmente deu aqui alguma, alguma força ao dólar e vimos finalmente o euro-dólar a fugir um pouco da sua zona de resistência, que já vamos ver melhor daqui a pouco. Ora bem, antes de mais, olhar então para aquilo que foi o calendário económico de hoje, portanto, com algumas praças encerradas no dia de hoje, embora, aliás, algumas praças que acabam por não ter praticamente muita liquidez, que são as dos países nórdicos. Vimos alguns feriados por alguns países europeus, ainda assim com as praças abertas. E isto acabou por não ser razão para termos um mercado extremamente volátil, foi extremamente interessante. Vimos quedas brutais, então, como há pouco vos referi. Ajudados também muito pelos indicadores que tivemos logo pela manhã na Grã-Bretanha, com com o Services PMI, trazer-nos um indicador mais uma vez abaixo do esperado e a trazer outra vez bastante fraqueza à Libra, que já por si está fraca e agora acaba por confirmar ainda mais essa, essa dificuldade. E acabamos também por depois ter dados negativos, dados de desemprego, que assim acaba por não ser muito relevante, porque em semana de dados de emprego, estes são os indicadores que acabam por ter menos relevância, estes dados de desemprego, estes pedidos de desemprego nos Estados Unidos. Tivemos ontem o ADP, que é o primeiro dado de emprego, este sim extremamente abaixo do esperado, e atenção que isto pode nos trazer aqui alguma pressão amanhã para os non-farm payrolls, portanto amanhã vamos ter dados de emprego nos Estados Unidos, por isso é que eu dizia há pouco que amanhã iria ser um dia especial, precisamente por causa disso. Não se esqueçam também, para quem é cliente da XTB, amanhã vamos ter um seminário especial, como sempre, da 1 às 4 da tarde, portanto, para acompanhar todos estes indicadores. Obviamente, aqui o nosso grande indicador a ser esperado será os non-farm payrolls. Também ter muita atenção aqui aos average early earnings. De qualquer das formas, eu amanhã, na altura deste seminário, iremos fazer o nosso habitual briefing, perceber que cenários é que poderemos ter e como é que vamos atuar perante esses cenários. Portanto, não se esqueçam, amanhã não há o seminário da uma, portanto, o seminário das 2h15 começará mais cedo, começará à uma, e portanto estaremos em direto da 1 até às 4 da tarde para acompanhar a evolução do mercado a quando da publicação então destes dados e depois ver qual é que é a evolução então dos mercados durante o resto desse período. Vamos também depois ter à tarde PMI no Canadá, portanto a IV PMI é um indicador também muito importante para a moeda canadiana que também iremos acompanhar, principalmente agora que continua muito vulnerável à evolução dos preços do crudo. Ora bem, olhar então para aquilo que foram as performances, foi a performance relativa hoje do mercado, portanto um dia onde, apesar de tudo, mesmo com toda a queda dos índices, reinou a valorização do dólar e num cenário, obviamente, eu diria que de aversão pelo risco, embora, curiosamente, aqui no mercado cambial não vimos as habituais moedas a ganhar força. Ou seja, normalmente, em dias em que temos um perfeito cenário de aversão pelo risco, vemos dólar a valorizar, iene a valorizar, franco a valorizar, e hoje foi um dia diferente. Portanto, se olharmos aqui para os índices, acabámos por ver os futuros a caírem todos. Aqui vemos o Nikkei que não esteve aberto, até o único que não esteve aberto. DAX também mostra-se aqui positivo, mas face à evolução do dia de hoje acabou por não ser assim. Mas portanto acabámos por ver os índices americanos a caírem com bastante vantagem. Daqui a pouco já vamos ver isto nos gráficos para perceber então toda esta evolução, mas acabámos mesmo por ver movimentos muito impulsivos, e o que é curioso é que
No mercado cambial acabámos por não ver aquilo que normalmente se distingue por uma aversão pelo risco normal. Portanto, vimos o dólar a ser a grande figura do dia, a grande figura da semana, aliás. Já vamos também perceber porquê. E em contrapartida acabámos então por ver o euro a perder imensa força, dólar franco a disparar. E isto basicamente deve-se àquilo que eu já vos tinha referido a semana passada e já vos tinha referido durante todo o início desta semana, que era precisamente este gráfico. Este era o gráfico-chave para percebermos a evolução dos mercados durante esta semana. Reparem, isto era aquilo que eu também já vos tinha referido aqui há muito tempo atrás. Portanto, a evolução do dólar index é que nos ia-nos definir aquilo que pudesse ser a evolução do que iríamos ter no mercado cambial agora no futuro. E a verdade é que com esta grande zona aqui de suporte a ser aguentada, e principalmente porque esta semana é quase certo que vamos ter esta, esta vela aqui a fechar acima desta zona de suporte, poderemos ver aqui um novo impulso para o dólar index e, portanto, vermos o dólar finalmente a valorizar. Este era o gráfico que eu vos queria mostrar, esse e este do euro-dólar. Portanto, nós temos vindo a falar todas as semanas do facto de estarmos numa grande zona de resistência para o dólar. É basicamente a zona de máximos de todo o ano de 2015, mais uma vez aqui a ser respeitada. E notem que a partir de agora é muito provável que este nosso trade médio prazo, médio e longo prazo, possa retomar a sua tendência baixista. Para isto, o que é necessário? Basicamente, é necessário que se volte a falar sobre a possibilidade de termos o aumento de taxa de juros. E se vocês repararem, nós, cada vez que assistimos a uma desvalorização do dólar, isso deve-se ao facto de o mercado estar a descontar uma possibilidade de não aumento de taxa de juros, sempre quando há indicadores negativos para os Estados Unidos. Ora, acabamos por estar a entrar, portanto, nós não tivemos o aumento de taxa de juros, e aliás, a própria Reserva Federal acabou por se colocar um pouco aquém da possibilidade de um aumento de taxa de juros então, na próxima reunião de junho. Mas a verdade é que a expectativa dos indicadores permanecerem positivos, a expectativa de vermos os índices a caírem, leva-nos a ter esta força compradora no dólar. E nesta altura, estando a negociar nesta zona e tendo amanhã um dia crítico para o dólar, porque vamos ver os dados de emprego, que se forem acima do esperado, poderemos esperar claramente um euro-dólar a cair com imensa força. E aliás, eu diria mesmo, se calhar, pode parecer um pouco exagerado, mas se amanhã os dados de emprego nos Estados Unidos, reparem que se tivermos um NFP a sair, por exemplo, aí nos 230 mil novos postos de emprego, os average early earnings a saírem acima dos 0,3, eu não tenho grandes dúvidas que poderemos ver o euro-dólar a cair aqui cerca de uma figura e meia, duas figuras, mais ou menos até esta zona de suporte ascendente e fecharmos esta semana praticamente aqui a anular toda a vela positiva que tivemos na semana passada. Claro está que a parte mais difícil agora é termos mesmo esses indicadores. Portanto, isto é um cenário para o caso dos indicadores saírem acima do esperado. E temos também de perceber que, caso eles saiam acima do esperado, o movimento de valorização do dólar vai ser ainda mais agressivo por uma razão, porque os nossos dois dados de emprego que tivemos já esta semana foram negativos, principalmente aqui o ADP, ou seja, o mercado a ter um indicador muito acima do esperado vai ter um movimento ainda mais agressivo por causa deste indicador que já foi negativo. Ou seja, o mercado vai reagir de uma forma ainda mais positiva. Perguntam-me aqui, e se os dados forem mistos? Bom, aí é sempre difícil perceber, vai depender daquilo que o mercado ler com mais importância. Porque se repararem, por exemplo, se tivermos os non-farm, os payrolls a saírem, por exemplo, nos 180, quer dizer, é um valor abaixo do esperado, mas não é nada de extremamente negativo, porque se formos a ver a média de novos empregos está bastante boa, estamos praticamente em pleno emprego e aqui o que vai importar claramente, aquilo que vai desempatar essa situação dos dados mistos vai ser aqui os average early earnings, porque se formos a ver, os únicos indicadores ainda negativos que impedem os Estados Unidos de aumentar a taxa de juros são duas situações. Em primeiro lugar, é
os riscos que a economia externa pode causar. E aliás, eles até já retiraram essa frase das últimas minutas, embora, claro, não possamos considerar já que está completamente fora de ser um dos entraves por parte da Fed para aumentar a taxa de juros. Mas o outro é claramente a inflação. Ora, tendo os average early earnings uma subida considerável, eu acredito que as expectativas para a subida da inflação seriam muito positivas, porque reparem, se as pessoas ganham mais, como é óbvio, vão consumir mais. Se o consumo aumenta, a inflação aumenta. E portanto, este é o grande indicador que, mais uma vez, temos de ter atenção. E eu chamo sempre a atenção, já durante todo o ano passado, praticamente, chamei a atenção para este indicador. Este é que é o indicador-chave para avaliarmos os dados de emprego nos Estados Unidos. Mas, portanto, é sobre este gráfico que iremos basicamente trabalhar amanhã. Notem como esta inversão está a ser brutal. Portanto, nós hoje já tínhamos tido, podíamos considerar, por exemplo, que tínhamos tido aqui esta correção no EURUSD. Tivemos a aguentar bastante bem aqui nestes 38.2. Partimos isto completamente. Tínhamos inclusivamente esta zona aqui dos 1.1450 como uma excelente zona de suporte. Foi quebrada. Esta zona aqui também de suporte ascendente, que estava a limitar aqui um bocadinho o euro-dólar, foi também quebrada em baixo e, portanto, a única zona agora de suporte que nos está a aguentar é precisamente esta zona que outrora, portanto, nas minutas da Fed, já serviu aqui como grande movimento impulsivo. Aliás, aqui foi no BCE mesmo, tivemos aqui uma forte subida, depois caímos com bastante força e desde então foi sempre a subir e agora estamos a tentar quebrar esta zona aqui abaixo. Já sabem, quebrando esta zona dos 1.1382, poderemos facilmente esperar aqui uma queda até à zona dos 1.1245. Veremos o que é que vai acontecer. De qualquer das formas, aquilo que irá realmente trazer mais volatilidade a este ativo será os dados de emprego e lá estaremos nós então amanhã para acompanhar em direto e antes disso fazermos aqui o nosso habitual briefing sobre o que é que pode acontecer a estes dados. Ora bem, olhando então aqui para, como habitualmente, olhamos sempre primeiro para o mercado cambial, depois para os índices, depois para as matérias-primas e depois, caso haja tempo, para algumas ações. Mas olhando então aqui primeiramente para o mercado cambial, portanto já falámos aqui do euro USD, falando também dos ienes, que foram alvo de uma fortíssima subida. Aliás, o dólar iene, nós já tínhamos vindo a falar disso, que ativou aqui este Head and Shoulders, corrigiu exatamente até ao 38.2 e, portanto, notem onde é que ele está neste momento. Está exatamente aqui na zona que tínhamos falado, que era o nosso target, estes 38.2. Reparem que este valor do 38.2 coincide estar numa zona de suporte, tal como o dólar index está. E, portanto, havendo esta recuperação do dólar index, havendo a queda do euro-dólar, acabaremos por ter tudo para ver um dólar-iene a subir. Este dólar-iene acabará por ter uma subida ainda mais agressiva se tivermos um retomar da subida dos índices que nesta altura estão a corrigir. Portanto, nós nesta altura, e aliás, desde a semana passada, vimos o dólar-iene a ser um dos ativos mais voláteis de todos, com quedas brutais. Aliás, nós na semana passada vimos aqui uma queda do dólar-iene de quase 6 figuras. E isto deu-se à desilusão que o Banco Central japonês teve, ou neste caso à desilusão que o Banco Central japonês deu ao mercado por não ter atuado e não ter aumentado as medidas de estímulo. Ora, isso acabou por levar a uma forte compra de ienes. O Nikkei desvalorizou com imensa força e, portanto, todo o mercado de renda variável, portanto, todos os índices acabaram por também desvalorizar. E, portanto, acabamos por estar em grandes zonas de suporte nesta altura, não só no euro-dólar, que neste caso está numa zona de resistência, mas também no dólar-iene. Isto é prova realmente que é um momento crítico nesta altura para o dólar. Veremos se então finalmente nesta altura conseguiremos ver que há uma força compradora a manter-se. Claro está que estamos sempre a olhar para uma situação, e volto a reforçar, uma situação em que estamos à espera realmente que o dólar tenha razões para ser comprado. Ou seja, estamos numa situação em que estamos à espera de realmente haja bons indicadores amanhã. Caso não haja, bom, então aí voltamos à estaca zero, voltamos a ver o dólar index a perder tudo aquilo que ganhou esta semana. Quem sabe acaba por numa primeira fase ter aqui uma forte queda, pode até recuperar, mas o fecho da vela desta semana vai realmente aqui ser crítico
para a evolução que poderemos ter deste ativo. Ora bem, falando aqui também da Libra-Dólar, foi um dos principais ativos esta semana também, portanto com fortes quedas que acabou por ter, e aqui eu volto a reforçar também uma grande zona de resistência que foi atingida, que foi precisamente este antigo topo. Ele nunca fechou nenhum dia desta semana acima deste valor, fechou inclusivamente na segunda-feira e na terça abaixo desta zona, e desde então acabou por continuar aqui estas quedas brutais e, portanto, ao fazer aqui um engulfing pattern à última subida, acabou por nos trazer aqui uma fortíssima quebra. E nós, neste momento, poderemos considerar que Libra-Dólar, com todos os indicadores que têm saído e com a permanência das sondagens em relação aqui ao referendo que vamos ter dentro de um mês no Reino Unido, que continuam a ser mais favoráveis à saída, poderemos ver uma Libra a continuar agora a sua desvalorização. E foi isso que nos trouxe esta semana. Portanto, esta semana começou precisamente aqui com uma ligeira subida, mas desde então, e também esta ligeira subida deveu-se à desvalorização do dólar, mas desde então temos tido aqui quedas brutais, e agora a nossa próxima zona de suporte será esta zona aqui. Portanto, se unirem estes mínimos, acabaremos por ter aqui esta zona como possível ponto agora de vinda para a Libra-Dólar, e portanto teremos aqui se calhar ainda mais, eu diria que cerca de uma figura e meia para cair. Lá está, aqui vai depender também do que é que acontecerá amanhã, caso tenhamos bons indicadores nos Estados Unidos. Este vai ser um dos pares que acabará por ser mais maltratado, ou seja, que acabará por sofrer aqui uma queda mais agressiva, precisamente pelo facto da Libra estar extremamente fraca nesta altura. Ora, olhando aqui para as commodity currencies, queria-vos falar aqui claramente, antes de mais, do AUD-USD. Então, nós na semana passada já tínhamos aqui sugerido um trade de médio prazo, a entrada curta no AUD. Ele aguentou exatamente aqui nesta zona, como eu vos tinha referido. Desde então, reparem, desde desse ponto, que já caímos aqui quase 300 pips, portanto 270 pips, temos potencial para cair mais, e mais uma vez repito, com os indicadores amanhã dos Estados Unidos, se realmente sair a favor do dólar, esta será mais uma moeda também que poderá ser alvo de grande desvalorização, precisamente por causa dos últimos indicadores que tem tido. E aliás, se nós olharmos para os indicadores da Austrália nesta semana, reparem, só a balança comercial é que foi positiva, e as vendas a retalho, só isto. De resto, se olharmos aqui para trás, corte da taxa de juros, inflação, por acaso foi a semana passada, foi falando da semana passada, mas inflação muito abaixo do esperado, e portanto tudo isto acabou por nos trazer uma fortíssima queda ao AUD, tal como nós havíamos aqui previsto, portanto que esta situação iria acontecer. O que é que eu acredito? Acredito que dólar valorizando há de pressionar bastante o AUD e a Libra, mas também o NZD, porque com o AUD, portanto com a Austrália a reduzir a taxa de juros, o próximo Banco Central a poder ter também esta atitude será a Nova Zelândia, que só não baixou ainda porque, bom, também não sei qual é que foi a razão por ainda não o ter feito, já teve todas as razões para o fazer. E, portanto, se quebrarmos também aqui no NZD-USD esta zona de suporte, teremos todo este espaço aqui para cair até esta zona. Portanto, eu diria que mais ou menos até estes valores. Reparem, todo o espaço que teríamos para cair, portanto, teríamos aqui quase 370 pips para cair, caso o Banco Central neozelandês acompanhe o Banco Central australiano com o corte de taxa de juros. Portanto, muita atenção, chamo-vos muita atenção aqui para este par cambial NZD dólar. Portanto, se já tivemos então a queda do AUD-USD, este pode ser o próximo a ir atrás. Portanto, NZD-USD. Bom, em relação aos índices, eu começo sempre por falar do DAX. Desta vez vou começar por outro ativo, e vocês perceberam na análise diária esse mesmo índice. Foi um índice polaco, portanto o índice das 20 maiores empresas polacas, o W.20, está num padrão brutal. Está num padrão que eu espero que tenham conseguido entrar hoje, porque se conseguiram entrar hoje de manhã tiveram muita sorte, porque conseguiram apanhar já toda esta vela aqui que confirmou a quebra abaixo do 23,6% de Fibonacci. Portanto, reparem que toda esta queda que ele teve desde há um ano
corrigiu até ao 38.2 de forma perfeita, quebrou este canal ascendente, retestou aqui o canal e desde então tem vindo sempre a cair com imensa força. Reparem que nós também, se unirmos esta resistência descendente e colocarmos aqui uma paralela, vemos que ele inclusivamente quebrou isto em baixo, ou seja, o potencial de queda deste ativo é brutal. Nós agora temos como próximo suporte e a zona dos 8.000 pontos, mais ou menos, desculpem, dos 1.800 pontos, e depois disso temos aqui a zona dos 1.700 e depois os mínimos relativos. Portanto, eu acredito que este seja um ativo excelente para shortar. E depois tem mais uma situação, e eu aqui também vos queria explicar essa situação, que é a questão das margens em relação a este ativo. Portanto, se vocês, por exemplo, deixem-me só abrir aqui o contador nesta conta. Podem ver isto numa conta demo se quiserem, mas reparem que se abrirem, por exemplo, um lote de W20, estamos a falar de apenas da utilização de 125 euros de margem. Ok? Portanto, este é um ativo que exige muito pouca margem. Portanto, se quisermos abrir, é aquilo que eu vos dava o exemplo, se quisermos abrir 1.000 euros de margem neste ativo, estamos a abrir 8 lotes. Parece muito, mas não é. Okay? Parece muito, mas não é, até porque o spread face àquilo que é o tamanho do número de contratos é realmente bastante baixo. Portanto, é um ativo pronto, nós não falamos aqui muito deste ativo, eu costumo olhar muito para ele na realidade. E nesta fase acaba por ser um ativo espetacular para entradas curtas. Portanto, aqui estará atrativo para novas entradas ainda? Eu acredito que sim. Foi pena realmente quem não entrou ainda. Perdeu aqui um movimento muito interessante este já, o chamado movimento de boas-vindas, que foi o primeiro movimento de queda. De qualquer forma, para entrar curto, eu acredito que faça sentido um stop loss acima dos 23,6% de Fibonacci, portanto aqui com o stop loss, por exemplo, nos 1200 e 1282, e o take profit, deixar o ativo correr, portanto, deixar correr até aos 1700, tem muito potencial realmente para continuar a cair. E portanto, é uma questão de deixarmos este ativo correr até aqui esta zona. Portanto, para terem uma noção, já agora que estamos aqui em simulações, se deixarem, por exemplo, correr 1.000 euros de margem, se vendermos, vamos imaginar nesta altura, também não podemos considerar porque não temos está fechado agora o mercado, mas, por exemplo, deixando correr até aos 1720, portanto, caso ele viesse até aqui esta zona, já nem digo os 1708, depois mais ou menos aqui 1720, e colocarmos o stop loss dos 1880, estaríamos a arriscar 1.600 euros, 1.700 euros para ganhar 4.100. Portanto, em termos de gestão de risco, acaba por fazer todo o sentido. E é um ativo que claramente está dentro daquilo que é as nossas probabilidades. Agora, ter atenção que o horário de negociação é das 7h30 da manhã, hora do continente português, até às 3h30 da tarde. Portanto, é só termos esse período, porque negocia mesmo o índice cash, o índice físico. Portanto, atenção a isto. Mas tenham atenção então amanhã à abertura às 7h30 da manhã. Nós também vamos acompanhá-lo no seminário, no morning scalping session. Portanto, muita atenção a este ativo. Está realmente aqui numa possibilidade de continuação baixista realmente brutal. Já agora olhando aqui para o gráfico semanal, só para também terem uma noção. Reparem como no gráfico semanal tivemos, portanto, aqui também a força relativa dele a vir até a uma zona de topo, portanto, a tocar aqui com o RSI, com a parte superior do RSI, e portanto temos claramente aqui muito potencial para fazer este mínimo relativo. Vamos continuar aqui a acompanhar este ativo, mas fica aqui a dica: W20, muito potencial para poder cair. Ora bem, pedem-me só para voltar aqui um bocadinho atrás ao dólar franco, que eu não falei do dólar franco. Aliás, não tenho falado aqui do dólar franco por uma razão. Eu posso falar dele, claro, mas só não tenho falado sobre ele por uma razão, é porque é igual ao euro-dólar, basicamente, só que invertido, mas eu posso falar aqui dele. Basicamente, olhar para este ativo ou para o euro-dólar é quase a mesma coisa. Mas, portanto, ele aqui também, tal como o euro-dólar, a reagir numa zona de resistência, portanto, agora a tentar voltar aqui para cima.
portanto, muita atenção aqui ao facto de realmente podermos continuar esta queda. Aliás, se unirmos estes máximos, nós temos aqui mais ou menos uma zona de resistência. Eu acredito que ela poderá ser quebrada. Agora, eu prefiro, pessoalmente, obviamente, olhar para o euro-dólar do que propriamente para o dólar franco, porque eles são realmente muito, muito semelhantes. Ora bem, olhando aqui para DAX, e ainda agora então aqui para os índices, portanto, DAX e todos os outros índices a darem toda esta continuidade baixista, portanto, a termos aqui muita volatilidade no dia de hoje, apesar de ter sido um dia que eu diria de pouca tendência, porque basicamente não tivemos aqui uma amplitude de negociação muito grande, acabou por ser um dia extremamente volátil. Estamos numa grande zona de suporte, nesta altura, de suporte ascendente. Veremos se há potencial para quebrar. Olhando para aquilo que foi a negociação do dia de hoje, vamos olhar aqui a 5 minutos, 15 minutos, aliás, para percebermos. Portanto, abertura em alta, queda de 100 pontos, subida de outros 100 pontos, queda de 100 pontos. Portanto, andámos sempre nesta situação. Estamos numa grande zona de suporte do DAX. Portanto, aqui presos entre este suporte, entre esta resistência. Portanto, basicamente, andámos aqui presos nesta zona. Portanto, muita volatilidade, pouca tendência. Acabámos por fechar o dia aqui negativos, mas acabamos por continuar aqui muito presos nesta zona. Portanto, de antes ficámos também aqui presos. Portanto, agora apaguei isto, mas antes ficámos aqui presos nesta lateralização, quebrámos em baixa, retestámos, fizemos mais o mínimo, continuamos a negociar nesta zona. Eu aqui não tenho grandes perspectivas, sinceramente. É impossível darmos aqui algum tipo de perspectiva em relação ao DAX com estes padrões. Eu diria que, obviamente, nesta zona é uma boa zona de suporte, porque ele tem aguentado, pode eventualmente reagir até aqui acima, novamente aos 9.930 pontos. Portanto, é uma situação complicada para já de prever o que é que pode acontecer ao DAX. Ele continua aqui muito, muito preso nestes valores. Resta-nos realmente aqui perceber se conseguimos aguentar nestes níveis. Se eu colocar o Fibonacci de toda esta subida, ele já não está sequer nos 61,1% de Fibonacci, portanto, cá por já nem podemos considerar que ele está aqui neste nível. Agora, ter atenção então é este suporte ascendente, e aqui poderíamos já considerar que ele quebrou em baixa, portanto lá está. Aqui é difícil realmente percebermos qual é que é o caminho. Eu sinceramente acredito que os índices possam corrigir aqui um bocadinho mais, só por uma razão. Só porque os índices americanos também iniciaram aqui uma pequena correção que me parece que pode ser aqui um bocadinho mais agressiva, ou seja, SP500, por exemplo, poderíamos estar a corrigir um pouco mais, portanto nós nesta altura estamos quase a chegar ao 23,6. Se quebrarmos este nível, reparem que a próxima grande zona de suporte seria apenas esta zona perto dos 2.000 pontos, portanto perto aqui dos 38,2% de toda esta subida. É possível que isto aconteça, vai depender também da evolução que o dólar tenha. Se o dólar valorizar, isso significa que a perspectiva de aumento de taxa de juros é superior agora e, portanto, os índices podem com isso corrigir, principalmente depois de terem falhado os máximos históricos, e, portanto, com isso arrastar também os índices europeus a caírem aqui ligeiramente. Portanto, vamos continuar a olhar para o DAX numa perspectiva mais de médio prazo, desculpem, numa perspectiva de muito curto prazo, todos os dias negociar aquilo que ele nos mostra, e depois disso, então, aí sim é que iremos procurar depois reagir àquilo que são as condicionantes deste ativo, condicionantes técnicas, obviamente, e portanto era aquilo que eu vos mostrava, estando a negociar dentro deste canal, dentro desta lateralização, é dentro destes níveis que iremos ter de reagir. Ora bem, fraco 40 também, muito semelhante ao DAX, aqui apenas com uma diferença. Portanto, ele aqui teve um duplo topo, está a voltar até aqui à sua base, à sua zona de suporte, já quebrou este suporte ascendente e, portanto, tem realmente aqui potencial para continuar a sua queda. Pelo menos vir fazer aqui este duplo fundo, já fez um duplo topo, pode fazer um duplo fundo agora. Notem aqui o Eurostoxx também desenhando esta zona de suporte, ele ainda não veio até esta zona, portanto significa que se um já quebrou e tem potencial para cair mais, o facto de não ter quebrado, pode atrair o preço até esta zona, o que significa que acabaria por mostrar que o DAX realmente aqui teria potencial para continuar a cair. PSI 20, mais uma vez, na sua zona de resistência descendente, nós já umas semanas atrás tínhamos sugerido aqui as entradas curtas, ele acabou por cair com bastante força. Veremos se esta será mais uma vez
um sinal para uma continuação baixista, mas eu diria que PSI 20 tem realmente aqui potencial para continuar as suas quedas, e eu aqui sugiro-vos, caso queiram também cobrir-se um bocadinho aqui de algumas ações que tenham, shortar o PSI 20 com stop loss nos 50,59, portanto 5.059 pontos, e o take profit, por exemplo, aqui neste último mínimo nos 4.638. Veremos como é que isto então evolui até à próxima quinta-feira. Também IBEX muito semelhante também aos outros índices europeus, portanto também há procura, neste caso muito semelhante ao Eurostoxx, portanto há procura de vir até esta zona de suporte, duplo topo aqui feito e portanto potencial para continuarmos a cair. E isso italiano também, portanto acaba tudo por estar aqui muito semelhante na Europa. Agora, claro, o meu principal destaque vai mesmo aqui para o índice polaco, portanto W.20, pelo menos olhem, analisem, vejam se realmente faz também sentido para vocês entrar nesta tendência, porque realmente acaba por haver potencial para podermos continuar as quedas. Caso não queiram já entrar, esperem também aqui por uma possível correção, eventualmente poderá existir ou não, mas tenham pelo menos atenção a isso, ou fiquem a observar, porque as oportunidades para entradas curtas realmente nesta altura ainda existem. Ora bem, índice russo acaba também por ter um excelente potencial de continuação baixista, portanto, nesta altura também, sobre uma grande zona de resistência. Eu diria também para terem muita atenção aqui ao índice russo, portanto, o facto de ele estar neste gráfico semanal, nesta zona de resistência, e coincidir também com um topo no crude, pode nos levar a ter aqui uma queda brutal também para o índice russo. Portanto, vamos continuar aqui a observar este ativo, portanto, mantenham-se aqui atentos. Aqui olhando para o gráfico diário, vemos realmente a tentativa de quebra em baixa deste suporte ascendente. Reparem, deste suporte ascendente. Caso ele quebre, bem, aí o potencial de queda seria brutal, aqui mais ou menos até à zona dos 827 pontos. Isto, repara, este ativo acabaria por cair ainda com mais força por duas condicionantes. Primeiro, porque depende muito da evolução do preço do crudo. O crudo caindo e estando agora numa zona de topos onde está e podendo agora evoluir em baixa, significa que este índice teria potencial realmente para cair. Depois, número 2, com o facto dos índices estarem a cair com bastante força, este obviamente acaba por ir também atrás e, portanto, poderíamos com isso ter aqui potencial para realmente continuarmos a cair com mais alguma força. Ora bem, índices americanos. Portanto, era aquilo que eu vos referia, que acredito que a queda dos índices europeus e dos índices no global acabam por surgir precisamente disto, surgir precisamente desta correção que está a surgir nos índices americanos. E, portanto, esta correção, eu há pouco vos dizia-vos que o SP500 poderia vir corrigir até aos 2.000 pontos. Dow Jones, obviamente, também poderia aqui cair, o US 30, depois também de não conseguir confirmar a quebra em alta desta zona de resistência. Portanto, se nós desenhássemos aqui um Fibonacci de toda esta subida, poderíamos também ter aqui uma vinda neste caso, obviamente haja aqui uma quebra destes 23,6% de Fibonacci em baixa, poderíamos ter então aqui uma queda do Dow Jones até aos 17.140. Em relação ao Nasdaq, este já está a ter aqui uma queda mais considerável. Este índice acaba por, desta altura, ser mais suscetível a quedas, mais do que os outros, por causa dos resultados das empresas, que, no geral, as empresas tecnológicas estão a apresentar piores resultados do que as outras. E portanto, com isto acabamos por ter esta maior fragilidade deste índice e, portanto, já a dar aqui o kick-off para uma possível correção mais agressiva dos índices americanos. E aqui reparem como este ativo já está no 38.2, veremos então se agora se seguirá Nasdaq e Dow Jones. Em relação ao índice indiano, nós na semana passada tínhamos falado sobre a possibilidade do breakout em alta desta zona de resistência. Não surgiu e, portanto, tal como todos os índices que acabaram por corrigir, este também acabou por fazê-lo. Muita atenção que estamos agora a retestar esta zona de resistência do canal descendente e, portanto, poderemos estar agora a tornar esta zona aqui uma zona de suporte. Portanto, muita atenção ao facto de, eventualmente, podermos estar a ter aqui uma reação em alta neste nível, ou pelo menos haver aqui um travar das quedas.
Em relação ao índice mexicano, também já tinha falado na última semana e tínhamos inclusivamente enviado aqui na análise diária este potencial de queda deste ativo. É um ativo também para deixarmos correr aqui os trades, mas numa grande zona de topo, com a perspectiva dos índices caírem, este obviamente acabaria por ir atrás e, portanto, caso ainda estejam neste índice mexicano, mantenham-se ou entrem agora caso não estejam, porque há realmente aqui também potencial para cair. E portanto, aqui em termos de índices, eu aqui realço então, em primeiro lugar, W20, brutal padrão neste momento que estamos aqui a formar. Índice russo, com o potencial de quebra deste suporte, e o índice mexicano a poder reagir em baixa nesta zona de resistência. Portanto, essencialmente, são estes os três grandes índices que eu vos chamo a atenção para esta e para a próxima semana. Até fazemos outra vez este seminário na próxima quinta. Ora bem, olhando aqui para as matérias-primas, de salientar o trade que também tínhamos sugerido, aqui da platina, portanto, com a perspectiva de reação em baixa nestes 38,2% de Fibonacci, embora ele não esteja a cair com muita força, está já a iniciar essa queda, mesmo com os índices a caírem, os metais preciosos acabam por, desta altura, estar a aguentar e, portanto, continua a insistir aqui com as entradas curtas nesta platina, grande zona de resistência, que tem tudo então para continuar as quedas. Podemos vir até aqui aos 1016, poderemos vir até aos 900 pontos, que é onde eu acredito que mais tarde ou mais cedo acabaremos por poder estar. Portanto, continuam aqui aberto então o potencial de continuação baixista deste ativo. Ainda dentro dos metais preciosos, olhar então aqui para o ouro. O ouro que também tem sido alvo de fortes quedas, portanto, como é óbvio aqui, com a principal razão é obviamente a valorização do dólar. Depois de termos feito aqui este máximo, ele foi feito com divergência e, portanto, também a igualar aqui esta zona de resistência. Este topo de 2014 foi igualado e, portanto, aqui poderemos ter o início de uma nova continuação baixista, caso realmente vejamos aqui o dólar a voltar a valorizar. Portanto, nós nesta altura estamos a ser limitados por este suporte ascendente. Caso ele consiga vir até esta zona, vamos ver se consegue quebrar em baixa e aí poderíamos ter então uma nova tendência a ser gerada para o ouro com a continuação baixista aqui a surgir. Portanto, já agora é só desenhar-vos aqui esta subida e, portanto, esta será então a grande próxima zona do ouro que eu acredito que ele irá parar. Portanto, a zona aqui dos 1208 dólares. Portanto, neste caso, falamos aqui de uma possível queda de ainda mais 70 dólares. Em relação à prata, também estamos a corrigir bastante bem, apesar da grande subida que ele teve. Está agora a reagir em baixa também, na zona também que tivemos a reagir em baixa no ouro, portanto, neste antigo topo. Portanto, estamos exatamente aí, estamos à procura de continuar a cair. Sinceramente, acredito que faça mais sentido estarmos curtos na platina e no ouro do que propriamente nesta altura na prata. Em relação aqui às outras matérias-primas, olhar em primeiro lugar aqui para o crude. Portanto, o crude, nesta altura, também nos 23,6% de Fibonacci. Por isso é que eu vos falava da possível correção dos índices. Caso o crude corrija nesta zona, portanto, corrija toda esta subida que teve, e é possível que corrija, portanto, no gráfico semanal ele está nos 23,6, é normal que haja aqui um pequeno rebound, portanto, nós hoje acabámos por ver uma forte queda do preço do crudo, portanto, apesar da subida de manhã, acabámos por ver essa subida toda anulada, mais uma vez aqui nesta zona de resistência dos 23,6% de Fibonacci. Se continuarmos a aguentar abaixo deste nível, poderemos ter aqui uma correção que, medindo toda esta subida, poderia eventualmente vir até 38%, todo 2% ou 50%, portanto, até estas zonas. Caso o crudo realmente continue a cair até esta zona, e reparem que não é uma queda porque as coisas estão muito más e o crudo cai. Não, é questões técnicas. Portanto, faz todo o sentido esta continuação agora baixista, é um alívio da subida do preço, faz todo o sentido podermos sofrer esta correção. Portanto, não é uma inversão, é uma correção, mas é o suficiente para termos os índices a caírem, e nomeadamente aqui o índice russo que eu vos falava. Em termos de matérias-primas de construção, como é óbvio, com a queda dos índices, acabámos por ver estes ativos também a cair. Alumínio a voltar para baixo. Cobre também, portanto, a reagir aqui neste duplo topo. Foi pena realmente não termos falado sobre isto na semana passada, porque ele acabava por estar aqui numa excelente zona para procurarmos uma entrada curta.
Portanto, notem como ele também está agora a ameaçar aqui a quebra em baixa deste suporte. Se quebrar, temos tudo para fazer um novo mínimo. Zinco também a cair. Também aqui o níquel. E, portanto, é normal termos todas estas quedas destes ativos a quando de dias como estes, dias em que temos estas fortes inversões dos índices. Portanto, é normal que isto acabe por acontecer. Mas atenção aqui ao cobre. Caso quebre em baixa este suporte ascendente, poderemos eventualmente ter aqui uma continuação baixista bastante forte. Em termos de soft como, aliás, antes de mais, olhar aqui também para o gás natural. Portanto, nós hoje tivemos estoques de gás natural, portanto, a saírem aqui mais ou menos em linha com o esperado, mas a trazer-nos uma queda bastante agressiva. Portanto, ele aqui a voltar aqui. Nesta altura, acabamos por não ter aqui nenhum padrão interessante. Nós há umas semanas atrás estávamos a aguentar nesta zona de resistência, ele acabou por subir, mas para já também não creio que esteja aqui uma grande oportunidade a ser formada neste gás natural. Olhando para as soft commodities, café quebrou este suporte, como também tínhamos referido numa análise já desta semana. Quebrou esta zona de suporte ascendente, caiu até uma primeira zona de suporte, que era o igualar este último mínimo que fez no mês anterior. Veremos se com esta correção voltamos a poder aqui cair e agora a ambicionar os mínimos de 2016. No trigo, já estamos a cair também com bastante força, portanto poderemos eventualmente ter aqui alguma resistência nesta zona de suporte. Pode eventualmente estar aqui um bocado mais limitada a queda deste ativo. Corn também a corrigir bastante, soja, apesar de tudo, a ser das que mais aguenta, por causa também das suas subidas, mas a poder eventualmente formar aqui uma excelente zona para uma entrada curta. Portanto, poderíamos ter aqui a soja a reagir em baixa e a trazer-nos novamente até esta zona de suporte. Portanto, muita atenção aqui à soja, vamos continuar aqui a observá-la. Pode haver aqui uma excelente oportunidade de entrada curta até cá abaixo novamente. Pois se o açúcar também corrigir aqui bastante, também a respeitar aqui este duplo topo que formou, e portanto este duplo topo a trazer-nos aqui a cair, embora agora obviamente já estamos um bocadinho mais, um bocadinho não, já estamos completamente fora de valores onde faça sentido entrarmos aqui a favor das quedas nesta altura. Aqui em relação ao algodão, atenção aqui a uma situação. Portanto, a semana passada, aliás, há 2 semanas, quebrámos em alta esta zona de suporte. Estamos agora a retestá-la. Vamos tentar perceber se nesta altura conseguiremos ter uma reação aqui em alta novamente. Portanto, só durante a próxima semana é que poderemos eventualmente perceber isso, até porque estamos aqui mais ou menos nos 23,6% de Fibonacci. Eventualmente poderemos ter aqui uma reação em alta. Mas fica aqui também no radar o algodão para uma eventual reação em alta. Outro ativo também que eu vos queria falar, e também veio numa análise diária desta semana, foi o VOLX, que com esta volatilidade a aumentar nos índices, podíamos eventualmente ter aqui uma subida deste ativo. Ele na realidade teve, portanto, acabou por reagir aqui em alta. Veremos se conseguirá continuar aqui a sua subida. Também já quebrou este canal descendente e, portanto, poderemos eventualmente ver com uma subida novamente da volatilidade dos índices a trazer-nos aqui uma subida até aos 19, 14 pontos. Para finalizar, falar-vos aqui das Bundes a 10 anos alemãs. Portanto, com a queda dos índices, normalmente estes ativos tendem a valorizar, depende também da dinâmica do mercado, mas a quebrar nesta altura no gráfico diário aqui este triângulo e, portanto, agora a poder trazer-nos eventualmente para um novo máximo histórico, isto é, história recente, obviamente, mas com este triângulo aqui a ser quebrado, muito provavelmente a podermos então ter aqui esta inversão em alta e, portanto, trazemos primeiramente até aqui aos 164,50, depois até cá acima até aos 166,50. Agora também olhando aqui então para o cacau, portanto, cacau nesta altura, eu diria que não havia aqui aliás, não há grandes padrões aqui a serem formados, portanto, em termos de setup não está nada de especial para já. O cacau, apesar da queda que teve, não acredito que haja aqui nada de muito interessante para já para podermos entrar. Ora bem, não sei se há
mais algum ativo que queiram aqui ver que eu não tenha visto? Eu sei que já pediram no passado, portanto, aqui durante este seminário, mas entretanto, com a evolução do seminário, depois acabei por não ver. Portanto, pediam-me aqui para ver o Euro PLN, Euro contra o zloty polaco. Foi um trade que também tínhamos referido esta semana, acabou por ir ao stop loss, portanto tivemos aqui uma grande inversão do zloty. Infelizmente acabou por subir, mas depois voltar para baixo. Continuo a acreditar que eventualmente poderemos ter aqui uma subida deste ativo. Reparem, olhando aqui tecnicamente para a evolução do euro contra o zloty, nomeadamente aqui para o gráfico semana, para o gráfico diário. Portanto, estávamos aqui a acreditar que nesta zona de resistência ele acabaria por fazer um duplo topo e continuar a cair. Reparem que infelizmente ele foi, eu creio que tenha ido ao stop loss que tínhamos aqui dito, porque era na expectativa desta zona de resistência não ser quebrada. De qualquer das formas, caso não tenham colocado o stop loss que na altura referimos, mantenham estas posições, porque eu acredito que com este duplo topo poderemos ter aqui alguma inversão. E mesmo que não seja uma inversão, pelo menos devíamos outra vez testar esta zona aqui de suporte. Agora pedem também para ver a Libra Yen. Portanto, a Libra que também tem desvalorizado bastante contra o Yen. Cá por agora estar um bocadinho neutra, porque são duas moedas que acabam por desta altura estarem ambas a desvalorizar. Mas basicamente Libra tem portanto, aqui a lateralizar há algum tempo. Eu diria que também em termos técnicos não faz para já grande sentido entrarmos neste ativo, até porque reparem que o Yen, aliás, se forem ver o dólar Yen, tem algum potencial para proceder aqui a uma inversão em alta e, portanto, retomar aqui compras. Ou seja, com o Yen a poder eventualmente desvalorizar. Se negociarmos uma moeda como a Libra que desvaloriza contra uma como o Yen que desvaloriza, em termos fundamentais não temos aqui grandes razões para estar neste trade. Estamos a negociar um par completamente neutro. Perguntam-me aqui em relação ao NFP. Bom, amanhã vamos acompanhar esses dados em direto, portanto, como habitualmente no nosso seminário especial de acompanhamento deste dado, entre a 1 e as 4, não percam, caso não tenham inscritos, inscrevam-se ou mandem-nos um e-mail a pedir o link para inscrição. Ora bem, chegamos então assim ao final do nosso seminário. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar para tiago.cardoso.xtb.pt. Caso também queiram acompanhar aqui algumas das nossas análises, enviem, portanto podem seguir também no Facebook, em Tiago Costa Cardoso Trading. Nós por hoje ficamos então por aqui. Muito obrigado então pela vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de um ótimo dia. De uma ótima noite neste caso. Nós voltamos amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Scalping Session. Depois voltamos então, eu volto amanhã à 1 da tarde para o seminário especial para acompanharmos então os dados de emprego nos Estados Unidos. Da minha parte é então tudo. Muito obrigado a todos. Continuação de uma ótima noite. Bons negócios e até amanhã.